Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro simpósio TJSP Consciência Negra, Avanços e Perspectivas. Esta solenidade, moldada nos termos de acordo firmado entre o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo, integra o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. Pedimos, portanto, que as manifestações sejam diretas e de curta duração, sem repetir as nominatas. Pedimos ainda a todos que, por favor, mantenham seus celulares no modo silencioso. Comporão a mesa de abertura desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Deputado federal Orlando Silva. Desembargador Arthur César Beretta da Silveira, vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desembargador Fernando Eduardo Loureiro, corregedor-geral da Justiça de São Paulo. Desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Desembargador militar Enio Luiz Rosseto, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Doutora Inês Maria dos Santos Coimbra, procuradora-geral do Estado de São Paulo. Professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Desembargador Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior, presidente... Destacamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: desembargador Gilson Delgado Miranda, diretor da Escola Paulista de Magistratura. Desembargadora Flora Maria Nessi Tossi Silva, gestora do Pacto de Equidade Racial firmado entre o TJSP e o CNJ. Desembargador Walter Baroni, secretário adjunto de Relações Internacionais da Associação dos Magistrados Brasileiros, representando o presidente. Doutor Rubem Teixeira Garcia, procurador de Justiça e professor da Universidade Paulista Unip, representando o reitor. Juíza Laura de Matos Almeida, segunda vice-presidente da Associação Paulista de Magistrados, representando o presidente. Doutor José Luiz Souza de Moraes, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Doutora Diva Gonçalves Zito Miguel de Oliveira, coordenadora-geral de Assuntos Institucionais da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, representando a presidente. Doutor Carlos José dos Santos, Cagé, conselheiro federal da OAB e presidente do Conselho Diretor do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. Doutor Cristiano Escorvo Conceição, conselheiro da Associação dos Advogados de São Paulo, representando o presidente. Coronel PM Marco Antônio Pimentel Pires, chefe da Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça de São Paulo, representando o comandante-geral. Doutor Maurício Moraes Tonin, procurador do município, representando a Procuradoria-Geral do município de São Paulo. Doutora Valesca Miguel Batista, diretora do Instituto Luiz Gama e coordenadora do Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, doutora Nicéia Quintina Mauro, da PUC Campinas,
e coordenadora do curso de Direito da FADISP. Dr. Felipe Assis, coordenador do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, representando o diretor. Convidamos todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos Tobia da Vai-Vai executando a capela o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Obrigado. No meu contrato estava dito que era uma música só, o hino. Mas aí eu falei, eu vou dar uma canja. Que o momento é bem apropriado e o reitor da nossa, o magnífico reitor está ali, da nossa universidade, Zumbi dos Palmares, que gentilmente nós somos, ele, como eu sou um dos fundadores junto com ele, eles me deram o título de presidente de honra. Então, eu sou muito grato a isso também, que o samba e a educação e a cultura têm que caminhar junto. Afinal de contas, samba também é cultura, ou é cultura. Valeu, Zumbi, o grito forte dos Palmares, que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi, valeu. Hoje a vila é quizomba, é batuque, canto e dança, jongo e maracatu. Vem menininha pra dançar o caxambu, vem menininha pra dançar o caxambu. Oh, 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 negamina, Anastácia não se deixou escravizar. Oh,
Ô Clementina, o pagode é um partido popular. Sacerdote ergue a taça, convocando toda a massa, nesse enredo que com graça, gente de todas as raças, numa mesma emoção. Esta quizomba é nossa Constituição, esta quizomba é nossa Constituição. Que magia, reza G1 e orixás, tem a força da cultura, tem a arte e a bravura, e um bom jogo de cintura faz valer seus ideais. E a beleza pura dos seus rituais. Vem a lua de Luanda para iluminar a rua. Nossa sede é nossa sede, de que o apartheid se destrua. Vem a lua de Luanda para iluminar a rua. Nossa sede é nossa sede, de que o apartheid se destrua. Valeu, Zumbi. Obrigada, mestre Tobias, por nos presentear com sua voz. E para promover a abertura dos trabalhos, com a palavra, o excelentíssimo desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo hoje recebe este primeiro simpósio sobre a consciência negra, avanços e perspectivas. Eu não poderia iniciar sem antes agradecer o comparecimento do deputado federal Orlando Silva, agradecer a presença do desembargador Arthur César Beretta da Silveira, vice-presidente da Corte, assim como do desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e do desembargador militar Eno Luiz Rosseto, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Agradecer a nossa parceira, a doutora Inês Maria dos Santos Coimbra, procuradora-geral do Estado de São Paulo, ao professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, e que tem sido um valoroso colaborador do Tribunal de Justiça em várias áreas. Meus agradecimentos, professor. Agradecer ao desembargador Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior, presidente da Comissão de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e um dos idealizadores deste evento. Agradecer a todas as autoridades, desembargadores, juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados, autoridades civis e militares, nossos queridos e valorosos servidores, senhoras e senhores. É com grande honra que damos início ao primeiro simpósio do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a consciência negra, avanços e perspectivas. Este evento, realizado justamente no mês da consciência negra, é uma oportunidade ímpar para refletirmos sobre a importância de reconhecer e valorizar a contribuição da população negra na construção da nossa sociedade. O mês da consciência negra nos convida a uma profunda reflexão sobre a história, a cultura e as lutas dessas pessoas e nos desafia a promover ações concretas para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, tal como realizamos hoje nesse simpósio. Importante salientar que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem um compromisso inabalável com a promoção da igualdade de oportunidades. Reconhecemos que a justiça só pode ser plena quando todos, independentemente de sua raça, gênero, orientação sexual ou qualquer outra característica, têm acesso igualitário aos seus direitos. Entre as iniciativas do Tribunal, destacamos a criação de comissões permanentes de igualdade racial e de gênero, a existência da DAPS,
Diretoria de Apoio ao Servidor e do Núcleo Estratégico de Demandas de Direitos Fundamentais, que trabalham ativamente na elaboração de políticas e ações afirmativas. Além disso, promovemos periodicamente programas de capacitação e sensibilização para magistrados e servidores, bem como cursos e seminários em parceria com a Escola Paulista da Magistratura, visando a construção de um ambiente mais inclusivo e respeitoso. Durante este evento, teremos a oportunidade de ouvir especialistas, compartilhar experiências e discutir estratégias para avançarmos na promoção da igualdade racial. Acreditamos que o diálogo e a troca de conhecimentos são fundamentais para a construção de políticas públicas eficazes e para a implementação de práticas que promovam a equidade em todas as esferas da sociedade. Gostaria, por fim, de agradecer a presença de todos e reforçar o compromisso do Tribunal de Justiça de São Paulo com a luta pela igualdade. Que este simpósio seja um marco na nossa jornada rumo a uma sociedade mais justa e inclusiva, onde a diversidade seja celebrada e todos tenham as mesmas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Lembremos-nos sempre de que a verdadeira mudança começa em cada um de nós e que juntos podemos construir um futuro em que a igualdade e o respeito sejam a base de todas as nossas ações. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por me ouvirem. Obrigada, presidente. Senhoras e senhores, neste mês de celebração ao Dia da Consciência Negra, o TJSP tem promovido ações para valorizar e destacar o legado afro-brasileiro. Uma dessas iniciativas é um episódio especial do videocast, podcast Casos Forenses, que resgata a história do processo conhecido como Questão Neto e a atuação fundamental do advogado Luiz Gama. Convidamos a todos a acompanharem o trailer de lançamento do novo episódio do podcast. Santos, 1870. Em meio ao fervor do movimento abolicionista, um homem enfrentou uma batalha jurídica e histórica pela liberdade. Luiz Gama, um advogado negro autodidata, desafiou os herdeiros do comendador Manuel Joaquim Ferreira Neto no inventário que englobava mais de 200 pessoas escravizadas. Com coragem e astúcia, usou a lei para garantir a libertação de quem era tratado como propriedade, em uma das maiores ações judiciais sobre o tema no Brasil, a Questão Neto. No novo episódio do podcast Casos Forenses do TJSP, você vai conhecer essa história fascinante. Uma homenagem a Luiz Gama, um dos maiores abolicionistas do país, e ao seu legado de luta pela justiça e pela liberdade. Bruno Rodrigues de Lima, historiador e autor de Luiz Gama contra o Império, revela os detalhes desse caso emblemático. José Vicente, fundador da Universidade Zumbi dos Palmares, fala sobre os desafios dos negros na educação. E Eunice Prudente, a primeira mulher negra a lecionar na Faculdade de Direito da USP, traz uma perspectiva sobre os movimentos sociais e a luta por igualdade. Não perca esse episódio especial, disponível no canal do TJSP no YouTube, no Spotify, Apple Podcast e Deezer. Luiz Gama é uma referência até os dias de hoje. Venha descobrir como esse herói brasileiro desempenhou um papel crucial na transformação do Brasil. Agora convidamos os presentes a acompanharem um vídeo com depoimentos de magistrados e servidores negros do nosso tribunal. A igualdade racial no judiciário é de extrema relevância, pois viabiliza a compreensão dos conflitos levados ao judiciário de uma forma por uma perspectiva mais plural,
Eu me senti desestimulada a ingressar na magistratura pelos aspectos sociais que me cercavam, que me indicavam que ali não seria um lugar que eu pertenceria. Esse espaço da magistratura não era destinado a pessoas como eu. Isso pode parecer estranho para algumas pessoas, mas a falta de representatividade tem um condão de indicar para nós, da população negra, que alguns espaços não nos pertencem. Orgulho e a força de ser uma mulher negra. Por isso é importante as figuras representativas das mais diversas etnias dentro de todos os órgãos, tanto de poder como nos mais amplos aspectos do funcionalismo público e da iniciativa privada também. Hoje nós somos mais lembrados, mais valorizados. Nós precisamos de uma sociedade mais igualitária e mais inclusiva para as nossas crianças negras. Quando eu encontro com meninos e meninas com origem parecida com a minha, eu sempre lhes digo que não existe vida com limite pré-estabelecido. O seu lugar é aquele que você sonha estar. Lembrar de algumas histórias que nós temos no passado e que a gente vai levando até no futuro próximo e passar para os nossos filhos. Entendi que eu não deveria então me limitar por um aspecto social e então perseguir o sonho da magistratura e conseguir passar, e hoje integro a magistratura paulista com muito orgulho. Espero que a celebração da consciência negra inspire a construção de um mundo onde o respeito, a valorização, a liberdade sejam universais. Por isso eu queria destacar hoje a importância da representatividade. Pessoas negras, homens e mulheres negros sejam vistos em cargos de poder, que isso tem um grande impacto na transformação social da maneira como nós somos vistos. Um convite para quebrarmos as correntes do preconceito e da discriminação e ajudar a construir uma sociedade mais justa e igualitária. Esse é o meu sonho, o sonho de muitos, né? Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Mais uma vez, convidamos os presentes a acompanharem um vídeo, desta vez com manifestações de artistas sobre esse evento e a importância da valorização da cultura afro-brasileira. Eu gostaria de agradecer ao TJ por essa iniciativa nesse mês da Consciência Negra de 2024, de reconhecer toda a contribuição e a importância da nossa herança africana no Brasil. Muito obrigado. Temos que louvar e aplaudir iniciativas maravilhosas como essa, que tem franqueado acessos às minorias e suas demandas, sobretudo partindo de uma instituição tão importante para a sociedade de São Paulo. Eu quero parabenizar o TJ de São Paulo por reconhecer a contribuição africana, abrindo espaço para a manifestação cultural nesse mês da Consciência Negra. Obrigado, TJ. Esse mês da Consciência Negra é um mês muito importante. Na verdade, a Consciência Negra são todos os meses, não é somente o mês de novembro. Vamos embora. A nossa luta é a nossa força, é a nossa raça, a nossa ancestralidade, é a nossa cor, é a nossa pele, é a nossa verdade. Para parabenizar o Tribunal de Justiça de São Paulo pela brilhante iniciativa de reconhecer a contribuição africana, abrindo espaço para a manifestação cultural nesse mês da Consciência Negra. Quero parabenizar o Tribunal de Justiça de São Paulo pelo reconhecimento das manifestações africanas na formação da sociedade brasileira, permitindo manifestações culturais no mês da Consciência Negra. Isso não é somente uma reparação histórica e responsabilidade, mas é um ato assertivo no reconhecimento das lutas antirracistas. E para falar sobre o tema TJSP na agenda do combate ao racismo, com a palavra o coordenador deste simpósio, desembargador Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior.
Muito boa tarde a todos e peço que se sintam cumprimentados na pessoa do nosso presidente Fernando Antônio Torres Garcia. Senhor presidente, quero que inclusive acredite esse entusiasmado manifestação ao fato de estarmos na semana de provas e a cautela recomenda que nessa época os professores sejam bem tratados. Então, com certeza, eu quero primeiro me beliscar para não ter a impressão de que isso foi um sonho e de que de fato nós estamos vivendo esse momento no nosso Tribunal de Justiça, porque eu tenho muito orgulho de ser um desembargador pardo e todos nós sabemos que pelo IBGE a nossa população negra é formada pelos pretos e pardos. E por essa particularidade eu tenho certeza que hoje nós estamos vivendo um momento histórico, pois definitivamente o TJ de São Paulo se coloca na agenda do combate ao racismo. Não é à toa que nós denominamos de primeiro simpósio para fortalecer a ideia de que no ano que vem podemos fazer o segundo e depois o terceiro e quiçá em breve tenhamos melhores números, melhores informações e melhores exemplos de uma sociedade mais justa e mais plural. Eu me recordo quando apresentamos o projeto ao presidente Fernando Torres, tomei a liberdade de lhe pedir duas coisas: que fosse nesse tribunal do júri, pois historicamente aqui os negros entravam apenas como os réus, e fazer anos depois uma festa para a comunidade negra é extremamente simbólico. E que pudéssemos, exaltando a cultura negra, cantar samba pelos servidores dentro desse tribunal. E nós tivemos tamanha aceitação e apoio do presidente Fernando, a quem desde já eu quero mais uma vez agradecer todo o seu empenho, que depois eu até cheguei a pensar, falei, puxa, eu devia ter pedido passista, mulatas, porta-bandeiras, e poderia até sair o primeiro bloco do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vossa Excelência não está livre desse pedido para o segundo simpósio. Nelson Mandela dizia que sempre parece impossível até que seja feito. Parabéns, presidente, o TJ fez. E a ideia contagiou a tantos e a todos que eu preciso rapidamente agradecer, porque começaram a vir tantas manifestações da imprensa, a colunista Mônica Bergamo, o site Migalhas, Conjura, a revista Raça, as universidades, todos aqui com representantes, Mackenzie, Unip, Fadisp, Zumbi, a CAASP, o TRE, a Apamages, personalidades que não puderam estar presentes, mas fizeram questão de enviar vídeos ou mensagem. E aqui saúdo o nosso secretário Gilberto Kassab, o nosso ministro Márcio França, a nossa ministra do TSE Edilene Lobo, nossa deputada Tabata Amaral, o jornalista Heraldo Pereira e vários outros, em especial o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que fizeram questão de mandar uma mensagem enaltecendo essa iniciativa do tribunal. Tobias da Vai-Vai, que de pronto encampou essa ideia. A moçada do Samba de Lei, eu preciso retratar a emoção de quando eu convidei um de vocês para ir até o meu gabinete para dar essa notícia. O integrante disse assim, desembargador, eu estou há 30 anos no tribunal e nunca imaginei poder um dia tocar samba aqui dentro. Eu vou trazer minha família para assistir. É um evento para nós. E, na verdade, para nós é uma honra ouvi-los aqui no tribunal, porque o tribunal é de vocês, o tribunal é de todos nós. E esta manifestação de todos, esta irmandade que se criou em prol desse evento, me faz lembrar uma lenda do sul do continente africano que se chama a lenda do Ubuntu. Certa vez, dizem os muitos relatos dessa bela história, que em uma visita a um povo africano, um antropólogo propôs uma brincadeira, em que as crianças da aldeia, ele colocou uma cesta cheia de frutas debaixo da árvore e disse a elas, quem chegar primeiro à árvore pode ficar com todas as frutas. E deu o sinal de largada. E aí algo muito incrível aconteceu. As crianças todas deram a mão, umas às outras, e correram juntas até a árvore. Ninguém chegou primeiro, ninguém chegou por último. Todas chegaram ao mesmo tempo e, portanto, todas reivindicaram o prêmio. Intrigado, o antropólogo perguntou, por que vocês correram juntas, se o prêmio era apenas para quem chegasse primeiro? E a resposta veio rápida e simples. Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Como um de nós poderia ficar feliz se todos os outros ficassem tristes? E a filosofia Ubuntu resgata a essência de ser uma pessoa com consciência de que é parte de algo maior e coletivo.
reforçando os valores da paz, da gentileza e da solidariedade. Essa filosofia tem como fundamento a ideia de que somos pessoas parte de outras pessoas e que não podemos ser plenamente humanos sozinhos. Ao contrário, devemos acreditar que cooperando é que se consegue a harmonia e aí a felicidade de todos. Meus queridos alunos, e aqui eu sei que tem muitos alunos que pela primeira vez, quem pela primeira vez está vindo aqui nesse tribunal hoje? Levanta a mão, por favor. Olha que bacana, senhor presidente, estamos apresentando o tribunal para esses jovens que não pode se esquecer que todos os seres humanos formam uma parte inseparável de um tecido que forma a humanidade, ou seja, o que cada um faz, o que cada um deixa de fazer, tem consequência direta na vida das pessoas. E rapidamente me encaminhando para o tema agenda do Tribunal de Justiça, quero saudar todos os integrantes da Comissão de Heteroidentificação, nomeada pelo nosso presidente Fernando, assim como a Comissão Recursal. Nós já participamos de 3 concursos, 2 do INFAM, um cartório. Analisamos mais do que 1.500 candidatos que se autodeclararam negros para as vagas de cotistas e não enquadramos 45%, quase metade desses altos candidatos. E por que assim o fizemos? Porque a nossa comissão tem uma preocupação muito grande de afastar o que nós chamamos de afroconveniência, ou seja, o interesse de algumas pessoas de se apropriarem do espaço que por lei foi resguardado para os negros. É muito importante que nós analisemos os números. Nós temos um pouco mais de 10 anos de lei de cotas e nesses 10 anos 1,7%, segundo números do CNJ, 1,7% de magistrados negros e 12,8% de magistrados pardos, o que nos faz acreditar que nós temos apenas 14% de magistrados negros no nosso país. Para uma população que 55% se declara negra, apenas 14% de magistrados negros. E o número é mais alarmante quando o CNJ diz e faz uma projeção para que em 2059 nós tenhamos apenas 22% de magistrados negros na Justiça Estadual. Isso significa dizer que daqui 35 anos nós vamos alcançar 20% de magistrados negros. É por isso que o Tribunal de Justiça se alia nesta luta das comissões de heteroidentificação para resguardar que as vagas dos cotistas negros sejam preenchidas efetivamente pelos negros. Quero também dizer rapidamente que participamos, e eu agradeço o convite e a nomeação pelo ministro Luiz Roberto Barroso, para compor o grupo de trabalho que elaborou o protocolo de julgamento com perspectiva racial. Esse protocolo foi aprovado na sessão agora de 19/11 do CNJ, e o ministro Barroso, há 5 dias atrás, no dia 22/11, estabeleceu, por meio da portaria 598, diretrizes para a adoção da perspectiva racial nos julgamentos de todo o Poder Judiciário. É importantíssimo esse documento que foi criado, do qual tive a oportunidade de ajudar a redigir, documento esse que conscientiza, alerta e mostra para a sociedade a preocupação que os magistrados devem ter nas mais variadas áreas de família, do crime, trabalhista, eleitoral, civil, indenizatório, para processos que tratem de temas raciais. E eu termino dizendo que tive a alegria de poder encaminhar um programa de treinamento para estagiários negros, onde recrutei 16 estudantes da Universidade Zumbi dos Palmares e ficamos durante 2 semanas imersos no nosso auditório, ali na Sarzedas 38, mais uma vez agradeço o presidente Fernando, o desembargador Luiz Nisch, que forneceu o espaço. E nós trabalhamos com esses 16 alunos, ensinando a eles manusear o SAGE, contar prazo de um processo, verificar se as custas foram pagas e entender o andamento processual para capacitá-los para ocupar cargos de estagiários nos tribunais. Aliás, será que eles estão aí? Esses 16 alunos estão? Por favor, se tiverem, levantem, até para que nós possamos conhecê-lo. Muito obrigado pela presença. Quero dizer que tenho muito orgulho em apresentá-los para o tribunal e dizer, senhor presidente, que os estudantes negros precisam de espelho e precisam de oportunidade. Porque, com certeza, como dizia Mandela, mais uma vez, ninguém nasce odiando uma outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua origem ou pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem aprender também a amar.
Eu termino, e poderia terminar citando Kelsen, Dworkin, Ehring, mas eu vou terminar citando Jorge Aragão. Hoje é uma noite de enaltecer a comunidade negra, e Jorge Aragão disse num samba seu, aspas, elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sonho. Sai desse compromisso, não vai no desserviço, se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite. Fato real de nossa história. Senhor presidente, Padre Antônio Vieira disse, os passos passam, mas as pegadas ficam. Tenha certeza que na tarde de hoje o Tribunal de Justiça de São Paulo deixa marcado na história firme pegada na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigado. Assistiremos agora um último vídeo, uma mensagem do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Amigas e amigos, é com grande satisfação que cumprimento o Tribunal de Justiça do nosso Estado de São Paulo pela iniciativa de organizar o primeiro simpósio destinado a despertar nossa consciência para um tema fundamental para o nosso país, a posição dos negros e negras na sociedade brasileira. Como dizia o saudoso Florestan Fernandes, a democracia só será uma realidade quando houver de fato igualdade racial no Brasil e o negro não sofrer nenhuma espécie de discriminação. Assim, nas pessoas dos doutores Costa Wagner e Torres Garcia, cumprimento toda a magistratura paulista por prestigiar um debate tão importante e atual. A presença do estimado presidente ministro Barroso demonstra a relevância atribuída ao tema pela mais alta corte de nosso país, que julgou casos emblemáticos, como a constitucionalidade da política de ações afirmativas da UERJ, onde, aliás, o ministro Barroso é também professor titular. Além disso, a presença da doutora Inês Coimbra, do professor reitor José Vicente e do deputado Orlando Silva engrandece esse encontro e serve de exemplo para as futuras gerações. Um grande e fraterno abraço. Passaremos agora às palestras sobre representatividade da população negra nos eixos justiça, educação e política. E para falar sobre representatividade da população negra na justiça, com a palavra a Procuradora-Geral do Estado, doutora Inês Coimbra. Boa tarde a todos e a todas. E que tarde, não é mesmo? Gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi feito e o faço em nome do presidente desse tribunal, desembargador Fernando Torres Garcia, a quem admiro cada vez mais a cada dia que passa. Saúdo meu amigo professor José Vicente, meu magnífico amigo, não posso deixar de fazê-lo. Cumprimento o desembargador Costa Wagner pela coragem de ser um agente de mudança. E saúdo a todas
as mulheres aqui presentes, ia fazê-lo na pessoa da doutora Paula Navarro, que acabou de vir aqui. Já deixando a sugestão de que essa mesa tenha mais mulheres nas próximas edições. E fiquei pensando sobre o que poderia trazer hoje, e são palavras muito rápidas. Enfim, a gente poderia me cercar de vários dados para demonstrar a necessidade de representatividade de pessoas negras no sistema de justiça. E dificilmente eu falaria para os senhores alguma coisa que os senhores já não sabem. E a importância, enfim. Então, eu resolvi, como essa era a proposta, resolvi trazer um pouco contar um pouco da história que me trouxe até aqui. Não até o cargo de Procuradora-Geral do Estado, mas ao papel de primeira mulher negra Procuradora-Geral do Estado. Alguém muito especial me disse que é impossível saber quem somos se não sabemos qual é a nossa origem. E a busca da minha origem me descortinou o mundo inteiro. Sou uma mulher negra, de pele clara, e refletidamente trilhei por muito tempo o caminho do embranquecimento. Devo muito a Neuza de Souza, que contou a história de tantas famílias negras no Brasil, em um livro belíssimo. Contou a minha história. Neuza me disse, em um dos seus poderosos capítulos, aspas, que foi com a principal determinação de assemelhar-se ao branco, ainda que tendo que deixar de ser negro, que o negro buscou, via ascensão social, tornar-se gente. Embora já tenha experienciado situações de racismo, eu e minha família, eu demorei muito a refletir sobre elas, a ter consciência delas. E foi a partir dessa revolução de consciência que outros tantos me disseram muito mais. Lélia Gonzalez, Felipe Alencastro, Sueli Carneiro, Gessé Souza, Cida Bento, Bell Hooks. Mas a consciência negra precisa ir muito além de representações imagéticas e de postagens de Instagram. Ela passa por conhecermos nossa história, a história desse país. E também foi Neuza de Souza quem me disse que ser negro é tomar posse dessa consciência e criar uma nova consciência que reassegure o respeito às diferenças e que reafirme uma dignidade alheia a qualquer nível de exploração. Assim, ser negro não é uma condição dada a priori, é um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro. E sem medo de me repetir, e de repetir o desembargador Costa Wagner, e olha que a gente não combinou, porque eu falei sobre isso recentemente num evento em que estive, mas sinto que é necessário repetir hoje e provavelmente repetir muitas vezes. Na filosofia africana, há um importante conceito chamado Ubuntu. E posso provar que não copiei porque tenho escrito Doc 1, peço para juntar nos autos. Uma sociedade sustentada pelos pilares do respeito e da solidariedade faz parte da essência de Ubuntu, que trata da importância das alianças e do relacionamento das pessoas umas com as outras. E falei sobre o Ubuntu no meu discurso de posse como Procuradora-Geral. Na tentativa da tradução para o português, Ubuntu seria humanidade para com os outros. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que é afetada quando os seus semelhantes são diminuídos ou oprimidos. De Ubuntu, as pessoas devem saber que o mundo não é uma ilha. A ideia de Ubuntu inclui respeito pela religiosidade, individualidade e particularidade dos outros. É enxergar os outros.
Ubuntu ressalta a importância do acordo e do consenso. No ano passado, a PGE abriu concurso público para 135 procuradores, que chega agora ao final. Graças a Deus, estamos caminhando para a última fase. E pela primeira vez na história da nossa instituição, que tem mais de 70 anos, há a previsão de uma política afirmativa, que chega, na minha opinião, já com bastante atraso, mas chega. E eu tenho muita expectativa de que essa possa ser uma transformação importante, que muito poderemos todos ganhar com isso. E não haverá transformação no sistema de justiça brasileiro se não formos capazes de derrubar muros e construir pontes, de enxergar o outro e de assumir que a responsabilidade de construir uma sociedade mais justa e mais plural é de todos. A responsabilidade por uma sociedade mais justa e mais plural é de brancos e pretos, mulheres e homens. É de todos. Agradeço imensamente a oportunidade de ter participado desse, que para mim é um momento histórico. E não sei, falava com o presidente, não sei se o presidente tem a dimensão do que isso, em cada detalhe desse evento, pode significar. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e deixo para a nossa reflexão a filosofia do Ubuntu. Eu sou porque todos nós somos. Muito obrigada pelas palavras, doutora Inês. Para falar sobre representatividade da população negra na política, com a palavra o deputado federal Orlando Silva. Vou pensar no seu caso. É que ele está falando que o ministro Barroso pode entrar a qualquer momento, e aí talvez precise me interromper. Eu falei que eu vou pensar no caso dele. Boa tarde. Boa tarde, gente. Eu quero cumprimentar o nosso ilustre presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, e agradecer enormemente a oportunidade de viver esse momento histórico do tribunal. O nosso querido vice-presidente desembargador Arthur César Berita da Silveira. Cumprimentar o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, professor desembargador Silmar Fernandes, o corregedor do TJ, o desembargador Francisco Eduardo Loureiro. Cumprimentar muito carinhosamente a Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, que emocionou a todos nós aqui com a sua emoção. Muito obrigado, doutora Inês Maria dos Santos Coimbra. O desembargador militar Enio Luiz Rosseto. Peço permissão para cumprimentar a Diva Gonçalves, doutora Diva Gonçalves Zito Miguel de Oliveira, que preside a Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB. E, por fim, o doutor Luiz Guilherme Costa Wagner, me permita dizer amigo querido, além de um extraordinário professor, fui aluno do desembargador Costa Wagner, aplaudi muitas vezes ele entrando na sala, e fiquei com medo de disputar a eleição se ele for candidato, né, pela popularidade dele. Mas eu quero, em breves palavras, fazer um singelo registro nesse simpósio acerca do tema
diria, do tema-problema, que é a questão da representatividade da população negra brasileira na política. Eu diria que nós temos dado passos lentos, mas temos dado passos no sentido de termos nos espaços de poder a diversidade que compõe o conjunto da população brasileira. Mais recentemente, eu diria que o ano de 2011 foi um marco estruturante para políticas públicas no campo da representação política, porque a introdução no sistema normativo brasileiro do Estatuto da Igualdade Racial nos permitiu, com a criação da obrigação do quesito cor nos documentos públicos, nos permitiu a produção de dados, a produção de informações acerca de quem somos, quantos somos, onde estamos no quesito política, porque o Estatuto da Igualdade Racial deu base para que nós fizéssemos estudos, para que nós conhecêssemos a nossa realidade. O professor Marcelo Paixão, professor que hoje vive nos Estados Unidos, mas que à época era um pesquisador do IPEA, realizou um belíssimo estudo a partir dos dados produzidos na eleição de 2014. Primeira eleição em que nós tivemos, de norte a sul do Brasil, submetido às mesmas questões, a identificação de quem disputava a eleição e de quem saía no final do túnel da eleição. Parece um detalhe, não? E é curioso que o estudo do professor Marcelo Paixão revelou que, entre os que se inscreviam para disputar o processo eleitoral, ou seja, aqueles filiados a partidos políticos, cujos nomes foram homologados em convenções eleitorais e se inscreveram na disputa, era a justa proporção da população brasileira. Creiam. A presença negra na chapa dos partidos era a justa proporção da população brasileira. Mas no final do túnel, a distorção surgia. Hoje, por exemplo, nós somos na Câmara Federal, para usar um parâmetro que pode ser nacionalizado, 5%, professor José Vicente, a quem saúdo e reafirmo a alegria de encontrá-lo, 5% dos deputadas federais são pretos. Que me parece um dado muito relevante. Considerando a diversidade do componente pardo, que somado aos pretos englobam a parcela negra, os que aqui já estudaram relações raciais no Brasil compreenderão facilmente que digo, da complexidade do elemento pardo, porque é uma diversidade, e no Brasil o racismo é cromático. Quanto mais retinta a cor da pele, mais duro é o racismo para essas populações. Como o racismo é cromático, que eu faço esse destaque do componente pardo, que dá uma complexidade maior ao estudo e às políticas nas relações raciais no Brasil. Portanto, o filtro do processo eleitoral produz desigualdade e a presença preta acaba sendo muito menor do que deveria ser nos processos eleitorais no Brasil. E o professor Marcelo Paixão aponta 2 fatores essenciais: financiamento e controle das cúpulas partidárias. O ministro Luiz Roberto Barroso vai participar daqui a pouco conosco, e ele foi essencial no enfrentamento de um desses temas. Ô ministro, passo a palavra para o senhor já? O ministro Luiz Roberto Barroso, e é melhor oferecer elogios na presença que na ausência, né, ministro? Então, o senhor não se incomode com os elogios que vou fazer, porque a sua liderança foi importante quando nós discutimos no ambiente do Tribunal Superior Eleitoral mecanismos para garantir uma justa distribuição dos recursos para financiar candidaturas negras. E a diferença já surgiu nos resultados eleitorais iniciais da aplicação dessa regra, apesar da aplicação não ter sido exatamente tal qual estabelecido pelas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda assim, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral foi essencial para que nós pudéssemos enfrentar as assimetrias no financiamento das eleições e viabilizar um crescimento da parcela negra entre os eleitos, diminuindo aquela distorção. Ainda hoje está preservada a presença
Ainda hoje, a presença negra no comando dos partidos é muito limitada. Nas lideranças partidárias é muito limitada. Nos espaços de poder dos parlamentos também é muito limitada. E isso é outro fator que nós precisaremos enfrentar para romper com a dinâmica que produz, inicialmente no processo, uma justa proporção da população negra entre os candidatos. No final da linha de eleição, uma distorção que tira legitimidade do parlamento brasileiro. Porque parte do sentimento não me representa, que a população guarda com relação ao parlamento e à política e aos partidos, tem a ver com não se ver entre os que estão no espaço de poder. A presença de mulheres é desproporcional ao contingente real. A presença de negros e negras é desproporcional ao contingente real. A diversidade plenamente tratada não está presente na política. Isso impacta na representatividade. Por isso que eu acredito que medidas, a emenda constitucional aprovada recentemente, 133, registra a necessidade de pelo menos 30% de financiamento para candidaturas negras. É uma das medidas, e outras como essas, medidas que são estruturantes para nós rompermos a subrepresentação negra na política. Estamos dando passos lentos, muito lentos, mas um ato como esse, uma iniciativa como essa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que nesse instante acolhe a população negra, e basta ver os que estão aqui, o entusiasmo daqueles que adentram a esse plenário histórico, presidente. Um gesto como esse é parte do esforço de construção de mecanismos para romper com a subrepresentação da população negra na política do Brasil. Precisamos ter múltiplas medidas de ação afirmativa para que possamos dizer que somos plenamente uma democracia. Por quê? Enquanto houver racismo no Brasil, não vivemos uma democracia plena. Enquanto tivermos subrepresentação de negros e negras no Brasil, não teremos uma democracia plena. Muito obrigado, desembargador Luiz Guilherme Costa Wagner, muito obrigado, presidente, e muito obrigado a todos aqueles que construíram esse momento tão importante da história do Judiciário de São Paulo. Boa tarde. Muito obrigada, deputado Orlando Silva, pelas palavras. E é com grande honra que ouviremos agora e ao vivo o excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ, que falará sobre CNJ e a equidade racial. Tenho muito prazer, muita honra de estar aqui. Eu não consigo ver todos os que estão na mesa, mas eu cumprimento com muita alegria, com muito prazer, com muito carinho o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, se tornou um amigo querido, um parceiro nas aventuras de prestar jurisdição no Brasil, Dr. Fernando Antônio Torres Garcia. Vejo aqui na minha tela com alegria, igualmente querido amigo, professor José Vicente, também parceiro em esforços que nós temos desenvolvido nos últimos tempos. Queria cumprimentar o desembargador Luiz Guilherme Costa Wagner, também com muito apreço e pela representatividade que tem. Eu avisto aparentemente ao longe a Inês Coimbra, que é uma estrela do direito da advocacia pública no Brasil e que representa muito bem a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e o deputado Orlando Silva, que também vejo aqui, ainda tive chance de ouvir, e uma pessoa que honra a vida pública, tem um grande carinho, grande admiração pessoal e institucional pela figura dele, e peço desculpas se não vejo todos, mas todos se sintam cumprimentados com muito carinho, com muita admiração. Pois então, o nosso tema de equidade racial é um dos temas que me mobilizam nessa vida em que a gente deve ser capaz de fazer pelos outros. Eu gosto de dizer
o idealismo está para a vida pública como o amor está para a vida privada, que é a capacidade de a gente sair de dentro de si, se libertar apenas do próprio interesse e ter alegria, felicidade, realização e fazer pelos outros. Isso é o amor e acho que isso também é o idealismo. E, portanto, eu acho que a causa da equidade racial é, na verdade, parte da causa da humanidade, que é a causa de tratar todas as pessoas com igualdade, com respeito e consideração. E a democracia é um projeto coletivo de autogoverno e, portanto, deve ser sempre um projeto inclusivo de todos, porque, evidentemente, quem se sente excluído não se sente comprometido com a sua preservação, com a sua realização. Eu sou, de longa data, um defensor das ações afirmativas. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu sou professor há 40 anos, eu gosto de dizer que eu fui advogado por 30 anos, público e privado. Eu estou juiz há 11 anos, mas eu verdadeiramente sou professor. Adoro entrar em sala de aula. Na próxima sexta-feira estarei no Rio, em sala de aula de graduação. E a Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi pioneira no programa de cotas raciais no acesso às universidades. E eu defendo as ações afirmativas e aqui queria compartilhar nesse ambiente de altíssimo nível, nesse belíssimo salão do Tribunal de Justiça de São Paulo, as razões que eu considero humanistas de defesa das ações afirmativas. Em primeiro lugar, porque nós todos temos uma dívida histórica com uma comunidade que é descendente das pessoas que foram escravizadas, que foram trazidas à força para o Brasil e que trabalharam intensamente, sem remuneração, com reconhecimento, para construir o Brasil tal como ele é hoje. O Brasil é, em grande parte, se não a sua maior parte, construção da obra, da mão de obra negra, infelizmente escravizada. Em segundo lugar, temos uma dívida histórica por uma abolição totalmente descomprometida da inclusão social, uma abolição que não se preocupou em dar renda, em dar propriedade, em dar educação, em dar qualquer tipo de acolhimento àquelas pessoas que, evidentemente, não tinham acesso a muitos dos bens civilizatórios da sociedade brasileira dominante à época. Terceira razão pela qual eu defendo as ações afirmativas é que nós precisamos criar e amplificar e multiplicar os símbolos de sucesso negros, para que eles sejam a inspiração dos jovens que tenham essa identidade. E, portanto, nós precisamos de pessoas negras na magistratura, no Ministério Público, na iniciativa privada e em toda parte, para que os jovens que têm essa identidade tenham em quem se inspirar e tenham a convicção de que também podem chegar lá. Todos os estados que vou, e tenho ido a muitos estados da federação, converso com o juiz, mas na manhã eu sempre vou a uma escola pública de ensino médio, em muitas partes do Brasil são as pessoas menos abastadas que frequentam essas escolas públicas, e eu sempre gosto de dizer uma frase que é uma frase da Eleanor Roosevelt: ninguém pode fazer você se sentir inferior sem a sua colaboração. De modo que basta não colaborar, basta não ajudar e difundir a crença que me inspira na vida de que todas as pessoas são iguais. Ninguém é melhor que a gente, nem ninguém é pior que a gente. E considero que poucas derrotas do espírito são mais tristes do que alguém se achar melhor do que os outros. Portanto, a ideia de que você tenha símbolos de sucesso negros eu considero muito importante, porque senão a inspiração e o modelo desse jovem de uma comunidade pobre, se não for alguém bem sucedido na vida pública ou na vida privada, pode ser um traficante do morro, e a gente não deseja isso. Há uma outra razão,
Todas as que eu dei até agora são razões de equidade racial, razões éticas, pelas quais eu considero importante as políticas de ação afirmativa. Mas há uma outra razão importante. Essa é uma razão utilitarista, eu diria. É que no Brasil, cerca de 50% da população se identifica como preta ou parda. Com todas as dificuldades que o deputado Orlando Silva observou de se identificar exatamente quem é pardo no Brasil, as comissões de identificação dos concursos têm muita dificuldade, porque essa não é uma linha facilmente traçável. Porém, se 50% das pessoas do Brasil se identificam como negras, e se nós conseguimos promover inclusão social, acesso ao consumo de qualidade, à educação de qualidade, a esse contingente populacional, nós temos um potencial de dobrar o PIB do país. E, portanto, há uma razão utilitarista, se não fossem todas as razões de justiça, todas as razões de equidade racial. Eu cresci boa parte da minha vida, como penso que a maior parte das pessoas que estão aqui nessa mesa, menos a Inês, possivelmente, num tempo mais antigo, em que se cultivava uma crença que era o humanismo racial brasileiro, que era a crença de que no Brasil não havia preconceito e discriminação racial, que havia era um preconceito social. Nós somos uma sociedade miscigenada e, consequentemente, não havia uma discriminação fundada na raça ou na cor da pele. E qualquer pessoa que converse com uma pessoa negra, como eu converso com frequência, tem duas mesas negras que trabalham comigo aqui, uma delas no Tribunal de Justiça de São Paulo, a Flávia Martins Carvalho, e a outra é a secretária-geral, a Fernanda Cruz. Essas pessoas, e tenho amigos, essas pessoas descreverão as muitas situações que já passaram na vida e que nem passa pela cabeça da gente que essas pessoas possam ter vivido. Eu fiz uma live com a presidente do TSE, com a Maria Júlia Maju, que é uma apresentadora de televisão negra, mulher muito bonita, muito carismática, e ela me contou, na ocasião, que ela tem um irmão, na época tinha 40 anos, e quando ia visitar a mãe, que era uma pessoa de classe média, morava num bairro de classe média alta aqui em São Paulo, na hora que ia embora depois do jantar, a mãe o levava até o táxi para colocá-lo dentro do táxi, porque um homem negro, 11 horas, 11h30 da noite, num bairro rico de São Paulo, geraria riscos e desconfianças, ou desconfianças e riscos de ser confundido, de ser preso, de ser abordado. Ou a própria Adriana já me falou mais uma vez a orientação que recebia ela, os irmãos dos pais, sempre bem vestidos e não corram na rua. Ou seja, uma preocupação que eu nunca tive com os meus filhos e provavelmente a maior parte das pessoas aqui nunca teve. Portanto, a cor da pele sujeita as pessoas a situações na vida, e eu dei situações menos graves, mas há coisas muito piores, batidas policiais, invasões em comunidades pobres, desrespeito ao domicílio, há muitas situações que recaem, e a grande distinção é a cor da pele. De modo que nós superamos o humanismo racial brasileiro para reconhecermos que existe um racismo estrutural e que ele precisa ser enfrentado. E acho que hoje ninguém mais, à luz do dia, deixa de reconhecer a existência desse problema. E acho que o Poder Judiciário deu a sua contribuição validando as ações afirmativas do ingresso nas universidades, validando as ações afirmativas no ingresso em cargos públicos, validando pelo Tribunal Superior Eleitoral e depois do Supremo Tribunal Federal a participação percentualmente definida de financiamento eleitoral para as candidaturas negras. Eu vi o deputado Orlando Silva ainda mencionar isso, uma questão que eu mesmo fui relator do Tribunal Superior Eleitoral, o financiamento deve ser da mesma proporção do número de candidatos negros que se apresentem. E agora, no Conselho Nacional de Justiça, nós temos
com o apoio da iniciativa privada, do professor José Vicente, do professor Oscar Vilhena, da Fundação Getúlio Vargas, um grande programa de bolsas de estudo. Conseguimos pelo menos 750 bolsas em cursos preparatórios em escolas de magistratura para candidatos negros aprovados no Exame Nacional de Magistratura e conseguimos, junto à iniciativa privada, recursos suficientes para proporcionar bolsas de estudo, uma mesada de R$3.000 para os 100 primeiros colocados negros do Exame Nacional de Magistratura poderem se qualificar para disputar em melhores condições as vagas nos concursos de magistratura que os tribunais organizam. Portanto, não é uma cota. Nós estamos, na verdade, fazendo com que essas pessoas se tornem mais competitivas. Temos uma vantagem competitiva no Exame Nacional, a nota de corte para as pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência é 50, na livre competição é 5 e 7. Conseguimos aprovar um número expressivo, mais de cerca de 2.000 candidatos negros no primeiro ENAM e pouco mais de 1.500 no segundo. E, portanto, nós temos a expectativa de que com esse curso e com as bolsas nós consigamos fazer com que a magistratura no Brasil fique mais parecida com a demografia da sociedade brasileira. Eu viajo pelo Brasil, você vai ao Maranhão, vai à Bahia, vai ao Piauí, e a magistratura é quase integralmente branca, e nós precisamos fazer com que ela se pareça mais com a sociedade brasileira. Mas nós queremos juízes de alta qualidade, e, portanto, com o Exame Nacional e essas bolsas, nós esperamos conseguir diversidade e qualidade na magistratura. E, por fim, o Conselho Nacional de Justiça aprovou, na sua última sessão, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, um conjunto de recomendações feitas aos juízes para levarem em conta o racismo que existe na sociedade brasileira, muitas vezes um racismo inconsciente. E a última reflexão que eu gostaria de fazer, cumprimentando a todos mais uma vez, é a de que eu já ouvi e muitas vezes se lê, mas eu não tive nenhuma responsabilidade na escravização, nem na abolição, e eu não sou racista, de modo que por essa razão eu não concordo com as políticas de ação afirmativa, porque elas me afetam, e eu não tenho culpa nenhuma. E, na verdade, não se trata de uma questão de culpa individualizada, pessoal de ninguém. Mas nós todos, no segmento dominante da vida brasileira, quase todas as pessoas que estão nesse salão, nós fomos os beneficiários de um sistema que oprimiu um grupo, condenou-os à marginalidade e à subalternidade e privilegiou a nós outros. E, portanto, não é uma questão de culpa, mas uma questão de reconhecer que nós fomos um segmento privilegiado e que, por essa razão, nós é que temos que ter a empatia e a consciência de repartirmos um pouco do que acumulamos com as pessoas que foram excluídas e condenadas à subalternidade. E quando alguém me diz que antes não havia cotas no Brasil, que agora nós racializamos a vida brasileira, o que é uma forma equivocada de ver, eu assim penso, eu gosto de dizer e de lembrar, sempre houve cotas no Brasil. Só que antes ela era de 100% para brancos. E agora, finalmente, nós estamos conseguindo equilibrar em alguma medida isso. Eu lamento não poder estar aí presencialmente. Teria muito prazer, ter muitos amigos na mesa, pessoas que eu gostaria de abraçar e de beijar, mas eu acabei de sair da sessão, uma sessão que prolongou-se e continuará amanhã. Não tive condições de estar em São Paulo, mas reitero meus cumprimentos ao desembargador Luiz Guilherme Costa Wagner pela iniciativa, ao presidente Fernando Torres Garcia por ter aberto esse espaço, ao deputado Orlando Silva, que é um rosto bom para a nossa causa, e a causa da equidade racial, e ao professor José Vicente, que conduz
esse projeto importantíssimo da Universidade Palmares, de Palmares, que é um projeto importante de inclusão social, mesmo que eu tive a oportunidade de estar lá com muita alegria. Eu agradeço a oportunidade de poder participar desse momento e de compartilhar essas reflexões. Eu vou ter que sair para um outro compromisso, mas me despeço aqui muito carinhosamente. Um abraço carinhoso para todos os que integram essa mesa. Muitíssimo obrigado pelo tempo. Muito obrigada, ministro Barroso, pelas palavras e reflexões. Para falar sobre representatividade da população negra na educação, com a palavra, o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, professor José Vicente. Senhor presidente Fernando Garcia, eu já quero iniciar pedindo a vênia para quebrar o protocolo. Hoje é um dia muito importante e eu queria pedir a licença para quebrar o protocolo e dessa maneira convocar todos para se juntar numa tradição da nossa querida Universidade Zumbi dos Palmares, que é sempre iniciar suas atividades dizendo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para o líder que nos inspira, que empresta a sua energia, a sua história, a sua luta e que ilumina os caminhos dos que vieram antes e dos que virão depois. E a gente tem dito, na Zumbi dos Palmares, que todas as vezes que nós nos reunimos para falar de vida, para falar de justiça, para falar de transformação, de mudança, de luta, de resiliência, de superação e de construção de um mundo alternativo, de livres e iguais, seguramente nesse dia, nessa hora e nesse local, Zumbi está no meio de nós. Então, a gente sempre convoca os nossos alunos para dizer uma boa noite ao nosso líder que está no meio de nós. Os nossos alunos da Zumbi já estão acostumados, é muito facinho, mas para aqueles que não estão acostumados, se compõe da seguinte maneira. O primeiro é só um vocalize, só para limpar a garganta, e o segundo está valendo nota. Então, a gente vai aqui saber se a nossa plateia está pronta para dizer uma boa noite para Zumbi dos Palmares. Boa noite, Zumbi dos Palmares! Agora valendo nota. Boa noite, Zumbi dos Palmares! Boa noite, Zumbi dos Palmares! 10 para todo mundo e uma salva de palmas para todo mundo. E, senhor presidente, seguramente essa não é uma boa noite. Essa, necessária e obrigatoriamente, é uma excepcional noite que entra para a história do nosso país. Por conta disso, eu gostaria de, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar todos os desembargadores, todos os juízes, todos os funcionários, todos os colaboradores do Poder Judiciário do nosso Estado e dizer da nossa extrema honra de partilhar da sua amizade e de poder ter o acolhimento dessa sessão que seguramente já entrou para os anais da história do nosso país. Eu queria também cumprimentar todas as mulheres que já foram nomeadas na pessoa dessa mulher que nos ilumina, que nos mostra o caminho, que nos robustece e que empresta a sua emoção para dizer que, nesse espaço em que as mulheres negras choravam pelas condenações dos seus filhos, num ato de tristeza, num ato de angústia, hoje a gente e as mulheres negras choram de alegria, porque nós estamos construindo o novo
e estamos vivos para ver isso acontecer. Então, eu quero cumprimentar uma pessoa da nossa queridíssima Procuradora-Geral de Estado, Inês Coimbra, mas, sobretudo, e peço a liberdade, da minha amiga, da minha irmã, Inês Coimbra, que nós, nessa trajetória, tivemos oportunidades de pensarmos juntos, de sonharmos juntos, não é? De nos enraivecermos juntos e de também propor e construir soluções importantes que já estão, né, ganhando corpo, ganhando forma. Peço também a licença para transmitir um abraço afetuoso, não é, a esse que talvez seja seguramente o mais brilhante parlamentar do nosso Congresso brasileiro. Nós não estamos falando de pouca coisa, não. Nós estamos testemunhando, e talvez por isso as lágrimas têm também razão de ser, uma mesa que jamais foi pensada ou poderia ser tida como ponderável há muito pouco atrás. Nós estamos falando de um deputado estadual, nós estamos falando de um deputado federal, nós estamos falando de um ministro de Estado, e nós estamos falando de um dos mais brilhantes parlamentares negros, que resistiu, que enfrentou e que, em toda a sua trajetória, nunca esqueceu da sua identidade, nunca esqueceu da sua comunidade. E sempre se fez presente em todos os debates, em todas as construções e todas as transformações, que é o nosso queridíssimo deputado, amigo, parceiro e aliado, né, Orlando Silva. A gente tem muito orgulho de você, Orlando, e temos certeza que, com mais parlamentares como você, o nosso Congresso vai alcançar a sua plenitude de ser um Congresso justo para todos. E quero, da mesma maneira, transmitir um abraço e cumprimentar com muito afeto, né, o nosso queridíssimo desembargador Costa Wagner. O desembargador Costa Wagner já nos enchia de orgulho todas as vezes que a gente podia saber e conhecer que ele era um dos 3 únicos desembargadores negros desse Tribunal de Justiça, que tem 360 desembargadores. Nós sabemos e sabíamos de tudo, mas nós ficávamos felizes por saber que, estando aqui, ele nunca deixou de estar do outro lado da mesa, preocupado com a sua gente, preocupado com uma justiça que acolhesse e preocupado, sobretudo, em construir os novos e futuros, né, zumbis, que eram os meninos que estão nos bancos escolares das universidades de todo o país. E nós, quando soubemos, atentamos a isso e precisávamos de um espelho e de um norte, nós, que não somos bobo nem nada, falamos, e se, não é? E se a gente tirasse ele do tribunal um pouquinho e trouxesse para ser o diretor da nossa faculdade de Direito? Aí os meninos falavam assim, mas tem que combinar com ele, né? E nós falamos, bom, vamos combinar com ele. Inês, você ajuda? Eu ajudo, pode ir lá na frente que eu vou atrás. Então, a gente teve a honra e o orgulho de, no nosso curso Nota 4 de Direito, ter como diretor da nossa faculdade de Direito o desembargador Costa Wagner, que nesse espaço de tempo ajudou a fazer a mudança, a transformação, fortalecer, robustecer e fazer, então, do primeiro curso de Direito voltado para a inclusão de jovens negros do nosso país, um curso reconhecido no Ministério da Educação como nota 4. De 1 a 5, o curso de Direito da Zumbi dos Palmares é nota 4. Então, eu quero agradecer, professor, amigo, desembargador Costa Wagner, por ter compreendido a importância de estar conosco, apesar de uma agenda terrivelmente abarrotada, mas eu quero cumprimentar muito mais e dizer do meu acerto lá atrás, por essa decisão, e pela minha sorte de tê-lo como amigo e também como partícipe e cúmplice dessa mudança e dessa transformação. E eu dizia, e o senhor dizia, o dia que os negros puderem entrar de terno e gravata no Tribunal de Justiça como cidadãos, nós mudamos a história desse país. E o dia que a cultura, o dia que a arte, o dia que os artistas negros puderem, de forma igualitária, se expressar dentro desse tribunal, nós estaremos fazendo a mudança da história. E nós vimos a cultura brasileira, nós vimos a música brasileira,
feita pelos colaboradores desse tribunal, para dizer que a cultura que nos embala é a que nos antecede abrindo as portas para que a gente possa fazer a passagem. Então, a gente está muito feliz de saber que os profissionais negros desse tribunal trazem a sua arte e a sua cultura para que ela possa atravessar, né, todas essas paredes e abrir os caminhos para que a gente possa seguir adiante. E peço vênia, por fim, porque nós estamos falando de representatividade e transformação, para cumprimentar todos os demais presentes, na pessoa do professor pós-doutor pela Fundação Getúlio Vargas, Rafael de Lima Vicente, o diretor acadêmico da Universidade Zumbi dos Palmares, e que eu tenho muito orgulho de ser meu filho. Não é só você não, Inês. Ô, gente, não é só você. Você não está sozinha nessa. Mas vocês haverão de compreender do que nós estamos falando. Porque essa luta nunca foi para nós, pura e simplesmente. A nossa luta é para que os nossos filhos pudessem seguir o caminho de forma livre, sem ser molestado, sem ser cesseado, sem ser agredido, sem ser violentado, sem ter que escolher a roupa para sair de casa, sem ter que definir um tênis que possa sair de casa, sem ter que escolher se pode sair com boné ou com chapéu, porque ele poderia e poderá, num futuro muito breve, depois dessa noite, ir do jeito que quiser, porque ele vai ser sempre respeitado como cidadão. Então, é para você essa luta e essa noite, e seguramente todas as noites novas, transformadoras e grandiosas que virão a partir dessa noite. E, por fim, para vocês, alunos da Zumbi dos Palmares, nós estamos felizes, estamos honrados, porque nós tínhamos, além da utopia, além do sonho, uma perfeita compreensão da nossa responsabilidade. O que nós poderíamos fazer para a nossa comunidade, para os nossos meninos e para as nossas meninas hoje, que fosse além dos postos, e que pudesse definitivamente empoderá-los de tal forma que eles pudessem ser tão bons ou melhor do que nós e pudesse dar continuidade na construção desse país que é o país dos nossos sonhos. E nesse ano, senhor presidente, nós tivemos a grande honra, a grande fortuna e a grande bênção divina de ver a nossa obra completar 20 anos de vida. A primeira universidade negra da história desse país, primeira e única, está completando 20 anos de vida. Porque algum dia alguém sonhou que era possível, ao longo de todos os dias, todos se juntaram, negros, brancos, homens e mulheres, para tornar real esse sonho e essa utopia, e depois nós juntamos uma festa bonita, né, para celebrar essa conquista de ser a única, mais uma instituição de ensino criada e gerida por negros, mas que abre os braços para acolher a todos, para que definitivamente a gente tenha uma educação em que o valor da dignidade da pessoa humana seja o centro e seja o fundamento central. Nós, da mesma maneira, senhor presidente, assistimos nesse mês e nesse ano, talvez, uma manifestação extraordinária da capacidade humana, primeiramente, e da potência que cada um dos cidadãos desse país pode colocar a serviço dessa causa. Nós somos do tempo em que abríamos os livros escolares e nele estava escrito que Zumbi dos Palmares e todos que antecederam e todos que fizeram aquela luta por uma pátria de homens livres e iguais nos quilombos que até hoje estão esparramados pelo nosso país, eram rebeldes sem causa, eram párias sociais, eram marginais, violadores da ordem.
e eram espíritos demonizados. Isso estava escrito nos livros escolares do nosso tempo. E nenhum negro acreditou nisso em nenhum momento. E todos os negros se rebelaram contra essa delimitação desonesta, falsa, e que tinha uma intenção única de apagar a chama da liberdade em cada um de nós. E foi a luta desses negros, desses brancos, foi a luta de todos nós brasileiros que conseguiu fazer seguramente a maior revolução cultural histórica desse país e talvez do mundo. O crápula de antes, 30 anos depois, é um herói nacional de todos nós brasileiros. E no dia 20 de novembro, nós pudemos compartilhar e celebrar um feriado nacional para engrandecer a vida e obra dessa síntese, que é a síntese da trajetória e da resistência do negro brasileiro, e que, no seu sentido máximo, constrói um novo paradigma. E se nós pudermos fazer essa mutação de um pária para um herói, nós podemos fazer qualquer outra mutação, qualquer outra transformação, qualquer outra revolução. Dizíamos nós, em quantas noites, que jamais seria possível construir uma política pública que atendesse essa necessidade de igualizar a presença do negro nos espaços públicos. E que, por conta disso, era inimaginável, há 25 anos atrás, pensar que a justiça brasileira pudesse acolher uma política pública determinando um percentual obrigatório de reserva de vagas para negros e que essa justiça não só acolhesse isso e depois se juntasse para defender essa política pública. Eu me recordo quantos foram os mandados de segurança para reconhecer a inconstitucionalidade da lei. E me recordo quantas vezes nós fomos para Brasília e quantas vezes os ministros do Supremo nos acolheram para construir uma estratégia que, ao final, vencesse essa resistência. E depois, por incrível que pareça, quando os que nos antecederam pediam uma presença de negros na justiça, mas sem até designar onde e que porcentagem, a justiça brasileira entregou 20% de cotas para negros na magistratura, para ser juízes iguais a todos os demais. Gente, mas nem nos Estados Unidos aconteceu isso. Nem nas leis afirmativas dos Estados Unidos os números foram crassos e os números definiam dessa maneira. E depois veio o Ministério Público, depois veio a Procuradoria, enfim, nós conseguimos fazer uma revolução com uma flor na mão. E, por conta disso, a nossa compreensão e o nosso sentimento, senhor presidente, é de muita alegria e de muito contentamento de saber que essas mudanças foram mudanças que aconteceram com apoio da justiça brasileira, que aconteceram com a parceria, sobretudo, desse Tribunal de Justiça, e que, nessa noite, a gente se junta para construir um novo imaginário. O Tribunal de Justiça, hoje, é um Tribunal de Justiça em que os negros podem entrar, podem sair e que são acolhidos com respeito e consideração. E mais, que se abre para recebê-los como profissionais em toda a estrutura da sua gestão. E, ao final, dizer que quando seria suficiente, a lei determinando que as cotas eram necessárias e importantes para fazer a mudança, que a Justiça novamente nos surpreendeu, porque ela nos auxiliou a construir e validar uma tecnologia social que nem a ciência conseguiu fazê-lo, e ajudou a implementar uma inovação social que nem os mais destacados alquimistas e magos conseguiriam implementar, que foi justamente de definir
quem é negro em um país miscigenado. E não só construiu a tecnologia, como depois ainda construiu um instrumento, uma ferramenta para não permitir que houvesse fraudes e violação na lei. Então, quando hoje o senhor traz para nós a comissão de heteroidentificação, mas não tem ciência no mundo que consiga construir uma solução dessa natureza, porque a solução teria que ser, em alguma medida, de política pública e, sobretudo, de uma decisão política. E nós conseguimos vencer esse limite, quase que intransponível, e nós estamos chegando a mais de 20 anos de implementação de cotas sem qualquer problema mais sério. Superamos tudo e conseguimos fazer a mudança, né? Mas, senhor presidente, a minha fala aqui, talvez, na sua simplicidade, não consiga traduzir a minha emoção. Porque, e o doutor Costa Wagner trouxe aqui uma fala importante do Mandela, de que ninguém nasce racista, né? E que se a gente aprendeu a ser racista, a gente pode não só combater o racismo, como desaprender a sê-lo. Mas o Mandela dizia também que, para todos esses desafios da humanidade do nosso tempo, não é? A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. E a gente nunca deixou de acreditar nisso. E foi justamente por conta disso que, ao longo desses 20 anos, nós fizemos os caminhos para entregar para o nosso Estado, para a nossa cidade, para o nosso país, os profissionais e as profissionais negras preparadas, qualificadas e prontas para estar em qualquer lugar desse país. Porque o lugar do negro é onde ele quiser e é onde ele se preparar para ocupar. E fizemos isso e só conseguimos fazer isso porque nós contamos com o apoio e a generosidade de pessoas e de instituições, das quais o senhor é uma das grandes pessoas de valor e de grandiosidade na nossa agenda. O senhor disse no seu discurso que a mudança ela precisa estar em todos os lugares, mas ela precisa, primeiramente, começar dentro de cada um de nós. E Ortega y Gasset dizia na sua máxima de que o homem é ele, as suas circunstâncias, mas também a sua potência, o seu amor. E o senhor, nessa noite, conseguiu traduzir isso de uma forma fidedigna, porque com seu gesto e com seu ato de nos acolher, de realizar essa atividade nesse lugar, nesse dia, nessa hora, o senhor foi além do seu tempo. E o senhor construiu uma nova história. A partir dessa data, nem o Tribunal de Justiça será o mesmo, nem a nossa cidade será a mesma, nem o nosso país e a justiça será a mesma, e nem qualquer um de nós seremos os mesmos. Nós estamos transformados e modificados. Estamos, a partir desses momentos, mais fortalecidos e mais encorajados para continuar em qualquer lugar, fazer a nossa boa luta, fazer a nossa nosso bom confrontamento, construir as pontes e estender a mão para que todos fiquem possibilitados de acessar os espaços. Nós não queremos país de negros, país de brancos. Nós queremos um país em que todos, sem distinção de raça e sem distinção de cor de pele, possam entrar, permanecer, sair e ficar em qualquer espaço público e privado desse país com respeito e com dignidade. E seguramente começamos a fazer isso de uma forma muito intensa, profunda e intransformável a partir dessa noite. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, pelas palavras. Aproveitamos este momento também para agradecer a presença do senhor Maurício Pestana, fundador da revista Raça. E agora, antes do encerramento pelo presidente do Tribunal de Justiça, vamos ouvir mais um pouquinho do Samba de Lei, agora com a participação especial de Tobias da Vai Vai.
filha de um grande sambista, intérprete, compositor da Vai, eu nasci em Bexiga. Eu vim parar aqui nessa corte da justiça através da minha mãe, que está sentada ali. Levanta a mãe, Janete, por favor. Eu fui à justiça, gente, no dia 3 de janeiro de 1990, com 13 anos de idade. Eu entrei como menor colaborador individual, assim como outros colegas meus que estão aqui. E eu sempre lutei dentro desse tribunal por essa igualdade que a gente está lutando aqui hoje. Eu fui uma das grandes precursoras da gente, se hoje a gente tem auxiliares judiciários se transformaram em escreveres e se transformaram em chefe, como eu hoje sou o servidor onde eu estou. Há alguns anos, eu fiquei 28 anos como servidor de justiça e depois me ofereceram um cargo de chefia na Central de Mandados do Fórum Regional de Guarapara. E lá eu enfrentei grandes problemas raciais, como uma mulher negra à frente de 40 oficiais, onde 80% eram mulheres no setor. Mas eu não me deixei abater, e eu fui, e eu venci. E eu fiz o caminho ao contrário. Depois de 35 anos dentro dessa corte maravilhosa, da onde me deu bases, se não fosse a minha mãe, para eu criar os meus filhos, para eu construir o que eu construí hoje, poder entrar nos lugares de cabeça e vida, e ser até às vezes confundida como uma magistrada. Eu já me pergunto, você é uma magistrada? Não. Eu sou só um escrevente, chefe de setor, mas eu tenho muito orgulho de estar aqui. E tenho muito orgulho por tudo isso que está acontecendo aqui hoje. E poder dividir um palco com esse eu só queria deixar uma única mensagem. Em nome de todos os negros, todos aqueles que lutam pela nossa causa, aqui dentro do nosso governo, e representando a massa dos funcionários públicos, né, que somos nós que seguramos ali com afinco toda essa casa maravilhosa. Dê-nos a oportunidade que a gente vai poder mostrar que a gente é capaz. Tudo certo. Vamos fazer a gente do nome? Presidente, o senhor vai ficar nessa.
Agora sim, para encerrar essa nossa noite, retoma a palavra o excelentíssimo desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas por que parou? Parou por quê, tudo isso? Olha, a doutora Inês disse há pouco se eu teria dimensão do que seria isso. Eu disse a ela que sim, mas eu estava enganado, não tinha. Agora eu tenho. Saibam que nós estamos em pleno andamento do 191º concurso de ingresso à magistratura. Grosso modo, eu não lembro os números exatos, foram para a próxima fase 1.600 candidatos, dos quais mais de 90 são cotistas negros. De 1.600, 900 são cotistas negros. Isso é demonstração da inclusão, demonstração da igualdade que doravante haverá no Tribunal de Justiça de São Paulo. Só me resta agradecer ao nosso grupo Samba de Lei, formado por nossos queridos servidores, e vocês estão perdidos, porque doravante vou chamá-los cada vez mais. E olha, foi um imenso prazer para o tribunal, para mim em especial, para a direção do tribunal, esse evento de hoje. Agradecer carinhosamente ao deputado Orlando Silva, aos meus colegas presidentes de tribunais, TRE, TJM, a doutora Inês Coimbra, que nos emocionou a todos, enfim, ao meu amigo Costa Wagner, pela iniciativa de me levar essa possibilidade, e eu fico muito feliz de ter aceitado de pronto, e será o primeiro de muitos simpósios que virão. Boa noite a todos, parabéns e muito obrigado.